Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E no programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre a instituição e a convidada de hoje é a professora Nadia Arruda Schit. Ela é professora do Instituto e também assessora técnica do Gabinete da Reitoria. Olá, professora, seja bem-vinda ao programa Educação em Pauta. Muito obrigada. É um prazer tê-la aqui para falar um pouco sobre como os conselhos que você atua, não é isso, vem desempenhando a sua função para a nossa instituição, uma instituição centenária que tem contribuído com a nossa sociedade norte-riograndense também e que está com o próprio país. Professora, você atua, né, e para quem está em casa possa entender um pouco também, né, apesar de professora de língua portuguesa, junto a um conselho, né, a Secretaria do Conselho Superior da instituição, o Conselho Superior e também um colegiado dirigente. Né? Como é que é essa função? A professora de português vem atuando dentro desse conselho, administração, como é que funciona? Eu sou professora de língua portuguesa, né, e assim, fui convidada para trabalhar na assessoria técnica junto ao gabinete da reitoria, exatamente para fazer esse trabalho, né, de assessoria, revisão linguística, e lá a gente vai tomando conhecimento, né, acerca dessas políticas, né, de tudo que a instituição faz. Então hoje eu atuo como secretária dos 3 colegiados, né, superiores da instituição, o Conselho Superior, que é o órgão máximo, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e também o Colégio de Dirigentes, que reúne todos os diretores gerais, os pró-reitores e tem todos eles o reitor como presidente. Então, além dos pró-reitores, os conselhos também atuam junto aos professores de todas as instituições. Sim. Que são vinculadas ao IFRN? Os conselhos, o Conselho Superior e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão conta com representantes da comunidade, né? Tanto discentes, né, alunos, como também professores e servidores técnicos administrativos. Ok, você falou sobre a participação dos alunos, eu fiquei um pouco curioso. Como é que funciona no dia a dia ou na prática realmente o desejo dos alunos, junto com a necessidade do professor lecionar, ou estar ministrando cursos, ou quem sabe até novos cursos? Hoje, assim, o Conselho Superior, que é o órgão máximo, né, ele conta com essas representações. Então, cada campus tem um representante, que pode ser um aluno, um professor ou um servidor técnico administrativo. E eles são eleitos? E eles são eleitos pelos pares, né? E além disso, a gente tem ainda representações externas, né, de entidades representativas dos trabalhadores e também das organizações, das federações. Hoje a gente conta com representantes da FIERN e também da Federação dos Trabalhadores da Indústria, da FETARN, né, dos trabalhadores na agricultura e também da FAERN, da Federação Patronal, né? E isso tudo porque tem parcerias do ensino junto com o mundo do trabalho ou são novos cursos? Exatamente, exatamente. Temos ainda representantes da Petrobras, representantes do SEBRAE, que a tentativa é exatamente de colaborar, né, para que a instituição ela, o tempo todo seja retroalimentada em relação ao mundo do trabalho. Ok, professora. E recentemente, no mês de maio, não é, a senhora professora lançou o livro A Experiência Pioneira do IFRN com reserva de vagas em seus processos seletivos. Né? É sobre esse livro que a gente vai conversar um pouco agora, falando sobre como a instituição IFRN, desde 1909, Escola de Aprendizes Artífices, né? E por aí vai, ETFERN, CEFET, e hoje vem contribuindo com esse tema que é bastante significativo para a sociedade. Mas a primeira pergunta que eu vou fazer agora para você é como a gente pode compreender essa instituição, né, distribuindo vagas para um determinado perfil, para uma determinada, digamos assim, clientela, público, alvo, em uma escola que começa mais de um século anterior. Né? A gente sabe que, e vamos discutir já a questão das vagas também, cotas e tudo mais, mas como é que essa instituição começa em 1909, presidente Nilo Peçanha já fazendo um determinado recorte para um determinado público? Na verdade, assim, esse livro, só contextualizando, ele surgiu, né, a partir de um convite que o IFRN recebeu para que contasse a sua experiência com a reserva de vagas. Então faz parte de uma coleção, a coleção de estudos afirmativos. Foram convidadas 4 universidades
e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte foi o único instituto que participou desta iniciativa da Flaxo. Então. 5 instituições, 4 universidades e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. A Flaxo, que é a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, que é um organismo, né, internacional, exatamente que procura estudar, né, observar as iniciativas de democratização do acesso da educação superior. Então, nós fomos convidados exatamente por causa deste pioneirismo, né, na reserva de vagas. O Instituto já há mais de 20 anos que vem fazendo esse trabalho de reservar 50% das suas vagas, né, em todas as ofertas para estudantes de escolas públicas. A lei foi publicada recentemente, né, 2012, mas nós já fazemos isso desde 1993, né? Então já temos aí mais de 20 anos em que foi implantado esse sistema. Ok, então como a instituição vinha fazendo isso, veio ofertar cursos naquela época de marcenaria, alfaiataria, e já tinha um público direcionado, naquela época era... O livro exatamente procura fazer esse resgate histórico de como a instituição, por que essas políticas assim, de inclusão social, elas encontram assim, uma aceitação, uma acolhida e tem um desenvolvimento assim, tão pleno dentro do Instituto e dos institutos federais como um todo. É exatamente pela vocação dessas instituições, quando surgiram lá em 1909, isso a gente coloca logo aí no primeiro capítulo, né, quando fala das origens das políticas, né, afirmativas, a gente coloca que isso já está na própria vocação da instituição, de promover a inclusão. Lá quando essas instituições foram criadas, foi exatamente para suprir, né, essas lacunas que a gente via dentro da sociedade, né? E então, durante um bom tempo, a instituição era mais direcionada para esse público, né, carente. Mas a partir da década de 70, a gente começa a perceber o quê? Uma certa elitização do público que chega aqui, porque eram aprovados, né, nos exames de seleção aqueles alunos que tinham mais condições, né? Um acesso, digamos assim, mais facilitado ao ensino naquele período. Nas seleções, exatamente. Então, o que aconteceu é que nos anos 1970, por exemplo, nós tínhamos cerca de 70% da clientela era proveniente de escolas privadas da capital, né? E então a instituição, em 1994, durante as discussões do seu projeto político-pedagógico em 1994, decidiu que era necessário reformular. Isso da transição da ETFERN para o Cefet? Exatamente. Ainda era ETFERN nessa época, né, e a gente conta aí no livro, quando esse projeto foi desenvolvido, né, foi um projeto pioneiro na rede, era exatamente numa perspectiva de você atender aquelas demandas atuais, né, que eram apresentadas para a instituição. Então, nós... dentro dessa política, nós entendemos, né, que a instituição precisava favorecer, né, o acesso dessas camadas que estavam ficando fora da instituição. Então, por isso que foi criada, né, essa reserva de vagas. Agora, não simplesmente abrir, né, a reserva de vagas, havia aquela preocupação de formar aquele público, né, que ia entrar através do Protécnico, né, que depois veio a ser Procefet. Atualmente é o Proitec, né, que hoje atende um número muito maior, porque é um programa de educação à distância. Então, foi a partir exatamente dessa iniciativa que a gente começou a mudar esse quadro, né, de elitização. Essa reserva de vagas veio com o Procefet na época, então? Protécnico ainda. Isso. Então, depois é que os outros cursos foram sendo implantados. Exatamente. Lógico que o primeiro foi os cursos técnicos, depois é que vieram os cursos superiores e tecnólogos. Tanto de tecnologia como de licenciatura. Ok, mas como se iniciou essa oferta, 50-50%? Era inicialmente apenas para os alunos da rede pública. Então, havia um convênio, né, com as instituições da rede pública, tanto dos municípios como também da rede estadual. E nós, inicialmente, era feita assim, uma seleção através das entidades representativas de classes, sindicatos, que então indicavam que aqueles alunos eles tinham essa necessidade, né, de ter uma preparação para o ingresso e também de serem acolhidos.
Ok, já que a gente está falando do atual Proitec, não é? Eu gostaria de fazer uma colocação muito interessante. Nessa época era dividido meio a meio e recentemente até foi uma complicação para os alunos, né? Foi feito, na realidade, uma pizza, né? De negros, quer dizer, com a cota dos 2 últimos governos, esse processo de seleção e também de afirmação dessa diversidade ou até da democratização de acesso fez com que se complicasse, inclusive, para a instituição ofertar vagas. Foi basicamente isso que a gente sentiu, porque nós da equipe de jornalismo que cobrimos e que vimos que existe uma certa até problemática para o aluno identificar, eu faço parte de onde é que eu me enquadro, né? Eu sou negro e sou de escola pública, mas aí onde é que eu me enquadro? Como é que foi feita essa divisão agora, tendo em vista, só para finalizar minha pergunta, que esse processo do aluno que antes era facilitado pelo Proitec, hoje é apenas uma formação para que ele possa concorrer com os outros, não é isso? Exatamente, mas continua havendo esse filtro, né? Essa reserva de 50% das vagas, o critério básico é exatamente que ele seja aluno da rede pública. Uhum. E aí, além desses, com o advento dessa lei, né, das cotas em 2012, a instituição está já atendendo, né, a essa nova política, em que são incluídos esses novos critérios, né, tanto da questão étnica, né, como também essa questão da renda, né, que antes o critério basicamente era a escola pública, né? Então houve assim um aperfeiçoamento dos critérios e hoje a gente faz assim uma seleção ainda mais criteriosa, né, a partir dessas novas exigências da legislação. Certo, professor, a gente já está quase esgotando o nosso primeiro bloco, mas só para que a gente possa ir para o segundo bloco e voltar a discutir sobre a questão das reservas de vagas, os outros cursos, todos hoje o IFRN oferta também essa divisão, não é isso? Os cursos técnicos, né, tanto na modalidade integrada como na modalidade subsequente, que é para quem já terminou o ensino médio, e os cursos de tecnologia, os cursos superiores de tecnologia e as licenciaturas. Ainda essa reserva não chegou, mas já vem sendo discutida no âmbito dos conselhos em relação à pós-graduação, que hoje ainda é um critério mesmo da formação, né, do currículo, e em alguns casos entrevista, né? Uhum. É um então, processo assim, seletivo diferenciado. Diferenciado, né? mas essa reserva ela atinge todas as ofertas dos cursos técnicos e também dos cursos superiores. Menos os dos cursos de formação inicial continuada. De pós-graduação. Também? Sim, os de formação inicial e continuada já é uma outra demanda, que a gente tem demandas específicas da instituição, que hoje é em menor quantidade, e a grande parte é exatamente do recurso, o que vem para o Pronatec, que tem um modelo próprio, né, formatado a partir dos demandantes. É uma outra forma de ingresso, também, né? Mas o livro ele tem um termo que é muito pertinente para essa oferta de vagas, né, que é o nome, exatamente, reserva de vagas. Para quem não entende sobre esse assunto, porventura está ouvindo pela primeira vez, o que significa reserva de vagas? É apenas separar um número de vagas para um determinado público? De fato, a gente teria essa reserva de vagas, do total de vagas que a instituição dispõe, né, são reservadas, aí no caso, 50%, para atender esse público, né, diferenciado, que é proveniente de escolas públicas, como você disse também da outra vez, que hoje se enquadram também em outros critérios sociais, como a renda, né, a etnia, econômicos, exatamente. E assim, agora a preocupação da instituição com essa reserva não é simplesmente reservar a vaga. O grande diferencial da instituição hoje é que ela tem uma preocupação também com a formação prévia desse estudante. Então, ele tem acesso à instituição através de um programa, né, de qualificação, de aperfeiçoamento dos seus estudos, que hoje é o Proitec, né, então ele participa deste programa. E também, ao ingressar na instituição, nós temos diversos programas de acolhimento desse estudante, né? Então, são diversos mecanismos hoje que a instituição coloca à disposição desse estudante. Que tipo de mecanismos, então, de acolhimento a gente poderia usar? Vários programas, né, de assistência ao estudante, né? Hoje nós temos um programa de alimentação escolar, a merenda escolar, as refeições, o auxílio transporte, né?
que em os vários campi da instituição hoje, aqueles alunos, né, comprovadamente carentes recebem, entre outras iniciativas, o próprio atendimento, né, do serviço social, atendimento médico, odontológico, atendimento psicológico, são mecanismos, né, que exatamente para favorecer a permanência do aluno durante o curso, evitar que ele se evada por não ter as condições, né, de frequentar, e também ter sucesso, né, nos seus estudos. Além disso, diversos programas de bolsa que a gente tem, né, laboratórios, né, em que o aluno ele pode se envolver com a instituição e ter realmente assim uma qualidade na sua educação, né? A professora estava falando sobre essa questão da assistência, né, aos alunos, e depois da formação desses alunos, aqui em Natal a gente vem acompanhando desde a época do vestibular, hoje com o Enem, que se tem um número significativo desses alunos que passam na instituição com ingresso em outras universidades. Exatamente. Não só em Natal ou no Brasil, mas até internacionais. No Brasil a gente tem as cotas que também, de certa forma, vêm favorecer os alunos que estão aqui. Mas a gente seria basicamente por conta já desse critério na entrada? Exatamente. O aluno ele entra já, né, com uma formação, né, agregado um valor à sua formação de ensino fundamental, né, e a partir daí ele tem condições de desenvolver, e hoje os diversos eventos, né, de que ele participa, nós temos assim um índice muito elevado, né, de medalhas, por exemplo, nas Olimpíadas do Conhecimento, Olimpíadas de Matemática, de Física, de História, e os alunos eles sobressaem exatamente por isso, porque há um incentivo, né, à sua formação, à sua educação. É lógico que eu vou utilizar um chavão agora, né, mas dar oportunidade é basicamente isso, dar oportunidade, democratizar o acesso, é esse o segredo da instituição? É exatamente isso. E assim, eu falo com muita propriedade sobre essas questões, não simplesmente por ter acesso aos relatórios, né, por ter feito esse trabalho de pesquisa que está registrado no livro. Essas pesquisas? Esse trabalho ele foi feito já desde a implantação da reserva de vagas, né? Então nós fizemos um levantamento nos documentos institucionais. Mas aí desde o início você acompanha o trabalho? Não, é um levantamento nos documentos, sobretudo nos relatórios de gestão da instituição, em que a gente faz um apanhado, né, de tudo isso que vem sendo feito, porque faltava esse histórico, né, da instituição. E eu faço isso até, eu gosto de dizer, até uma forma de agradecer, né, pelo trabalho, assim, pela instituição, porque eu mesma fui beneficiada, né, quando eu fiz aqui o curso técnico de edificações na década de 80, e assim, eu só tive realmente condição de ingressar nesse curso porque eu participava do protécnico, né? Entrei nesse curso de formação e depois que adentrei a instituição, me foi realmente fornecida essas condições, como eu estou lhe dizendo, né? De assistência, para que eu pudesse concluir o curso, né? Então, assim, a instituição, ela tem garantido, isso não é uma coisa de agora, né? Não é uma novidade. Já há muito tempo, como eu disse a você no início, é uma coisa que está na própria essência da instituição, né? Que é fazer essa política de inclusão, né? Das camadas socioeconomicamente, né, desfavorecidas de nossa sociedade. Então, o trabalho exatamente procura resgatar, fazer esse histórico, e ao final a gente tem uma surpresa que é exatamente o meu próprio depoimento, né? Como um exemplo, né? Assim, eu digo mesmo que é um histórico, né? E aí você tem um emblema, né? Porque com certeza não apenas eu, mas todas as pessoas que tiveram acesso à instituição através desses programas, elas hoje podem realmente, assim, elas têm esse sentimento, inclusive, de gratidão, né? Pela instituição ter favorecido, né? Ter permitido, digamos assim, esse acesso, que é um direito, né? É uma política de Estado que não deve ficar restrita a um espaço temporal, né? Mas que deve ser uma política permanente. Ok. Como é que acontece essa oferta, essa distribuição com os cursos que começam a ser ofertados a partir dos IEFs no interior do Estado, né? Todos eles já surgem com essa reserva de vagas, né? E o Proitec hoje, ele já tem o material que fica disponível, o aluno quando ele se inscreve, ele já recebe esse material para estudar e fazer as avaliações, né?
Então, assim, no livro, Já é uma inclusive, política institucional. a gente já tem aí, inclusive, assim, os quadros em que mostram esse ingresso, né, agora depois da expansão, né? Então, isso, com a terceira fase de expansão do governo federal. todas as fases. São recolhidos dados aí desde os anos 70 até o ano de 2012, né, quando a gente fechou o relatório de gestão. Aqui os profissionais, assistência estudantil, odontológico, enfermagem, médico, assistência, psicologia. É bom passar para você de casa também, né, o link, né? Esse livro está disponível nas bibliotecas do Instituto, não é isso, professora? Na verdade, a publicação ela foi feita para ser uma publicação eletrônica, ela está disponível na internet, no site da Faculdade Latino-Americana, né, de Ciências Sociais, a Flaxo, e nós conseguimos alguns exemplares impressos e estamos disponibilizando isso aí nas bibliotecas dos campi, né, do IFRN. O livro também está disponível online para você de casa pelo www.flaxo.org.br, que é a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, que o professor falou inclusive no primeiro bloco. Responsável pela publicação. Eu queria assim só destacar também aí a importância, assim, porque o relato, né, que o livro traz dessa experiência pioneira, né, do Instituto Federal na reserva de vagas, mas o livro ele é complementado, digamos assim, ele é enriquecido com a apresentação do André Lázaro, né, e da professora Laura, que estão na coordenação dessa publicação, e o prefácio do Rio de Janeiro. O prefácio da professora Laura, que foi pró-reitora de extensão da UFRJ e atua hoje também na Flaxo, e ela faz um apanhado sobre essa expansão da educação superior tecnológica. E, ao final, nós temos o pós-fácil do professor Eliezer Pacheco, ex-secretário da Educação Profissional, né, no governo anterior, em que ele mostra exatamente os institutos federais dentro dessa perspectiva, né, dessa nova institucionalidade que quer atender esse público, né, okay. Continuar a atender, não só em nível técnico, mas também em nível superior, com cursos de graduação e de pós-graduação. Ok, a gente está conversando com a professora Nadia Arruda Schmitt, ela que escreveu esse livro, A Experiência Pioneira do IFRN com Reserva de Vagas em seus processos seletivos. A gente está falando sobre a nossa contribuição interna, digamos assim, para os alunos. Lógico que quando você forma aluno, você tem uma contribuição para a sociedade, para a sua família, no geral. Mas que contribuições, a partir dessa história, você que tem como nos passar, a gente tem dado ao nosso estado, Rio Grande do Norte? Uhum. Essa experiência, assim, o simples fato dela ter sido registrada, né, dela estar hoje disponível, ela assim, se apresenta até como uma inspiração para outras instituições, né, que podem fazer isso de uma maneira muito simples, né, dentro daquilo que é possível fazer, tanto essa preocupação de formar o aluno, né, um curso preparatório como nós temos, mas também essa preocupação com a qualidade, né, com a formação que ele vai receber, a preocupação também social com esse aluno, com as condições sociais desse aluno, porque ele precisa ter o transporte, ele precisa ter a alimentação, o fardamento, né? Então são não é questões só dar acesso, mas você tem que garantir essa permanência e o sucesso também. Fora os diversos programas que a gente tem de bolsa, bolsa de iniciação profissional, em que esse aluno ele tem condição, por exemplo, de atuar nos próprios setores da instituição, e isso vai dando a ele assim um conhecimento, né, do mundo do trabalho, das relações do trabalho, as bolsas mesmo também de monitoria, né, nos laboratórios, nas disciplinas técnicas, que isso vai garantindo ao aluno essa formação, né, essa autonomia dele, e é algo que é muito positivo. Então, eu vejo que o próprio relato dessa experiência pode ajudar outras instituições, né, que vão ver que não é uma coisa muito difícil de ser feita, né? Uhum. E no final, o livro, nas considerações finais, nós temos aí alguns registros até de avaliação que já foi feita por órgãos, os órgãos de controle. Nós temos uma auditoria que foi feita aqui nos anos 90, em que houve, assim, dizia que a instituição não estava mais atendendo a demanda de estudantes carentes, e quando o TCU veio fazer, ele até indicou essa experiência.
O professor Francisco das Chagas de Mariz, Mariz Fernandes, né, que foi, assim, na gestão dele, que foi implantado essa política, né, a partir do redimensionamento do projeto político-pedagógico. E logo depois a gente teve a gestão do professor Getúlio Marques Ferreira, né, que, quando houve a transformação para a Cefet, e agora já também na gestão do professor Belchior, em que essa política ela tem tido continuidade, né. Ok, professora Nadir, né? Você de casa, já passamos o link, mas nós vamos deixar no nosso site do Campus EAD também, para que você possa baixar. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, né? E convido vocês a conhecer o trabalho, que realmente é algo que é apaixonante, né, para a gente saber que está realmente contribuindo, a instituição ela está cumprindo a sua função social. Muito obrigada. Ok, professora. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Na próxima semana a gente volta com mais um programa Educação em Pauta. Sempre lembrando que você pode participar pelo Educação em Pauta, o nosso Twitter, sem os acentos, e também acompanhar o programa que é reprisado aos domingos e no sábado, às 10 horas da manhã pela TV Câmara. Até lá!